Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre saúde e a sociedade. No episódio de hoje, falaremos de Alzheimer e as doenças neurodegenerativas. Para falar sobre esse tema, conversaremos com a médica Caroline Miranda, que tem formação em terapia intensiva, cuidados paliativos e psiquiatria. Atualmente, doutora Caroline responde pela coordenação do Home Senior, o braço de atendimento dos adultos no atendimento domiciliar do grupo Pronto Baby. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Guilherme. Caroline, doenças neurodegenerativas. A gente ouve muito falar disso nas mídias, principalmente do Alzheimer. Hoje, né, está conversando sobre Alzheimer. E me conta um pouco desse universo. Na realidade, a gente tem o Alzheimer como sendo uma das doenças mais comentadas nesse grupo, mas esse grupo é um pouco mais amplo. Fala um pouco para a gente o que é essa questão das doenças neurodegenerativas de uma forma geral, apenas para a gente decodificar um pouco essa informação médica para as pessoas que nos acompanham, que muitas vezes não são da área da saúde, eles poderem um pouquinho entender do que eu estou falando. Alzheimer, doença neurodegenerativa, uma está dentro da outra, tem outras. Como é que funciona esse universo? Doenças neurodegenerativas são um grupo de doenças que atacam os neurônios. Então, a gente tem que pensar tanto nos neurônios do sistema nervoso central, o cérebro da gente, que é a nossa máquina central, quanto os neurônios do sistema nervoso periférico. Então, a gente vai ter doenças neurodegenerativas que afetam o sistema nervoso central, Alzheimer, Parkinson. A gente tem doenças do sistema nervoso periférico, do segundo neurônio motor, como esclerose lateral amiotrófica. A gente tem doenças que afetam a musculatura espinhal, como os AMEs, grande grupo de AMEs. Nós temos doenças que afetam o DNA satélite da pessoa, como a coreia de Huntington, que é uma doença genética. Essa a gente descobriu a causa. Quando a gente fala de doença neurodegenerativa, é um chapéu muito grande que cobre uma série de doenças, mas você tem que pensar em doenças que afetam os neurônios, tanto dentro do cérebro quanto fora dele. Achei perfeito, cara. E eu usei um pedido a você, que foi para a gente decodificar, porque justamente a gente usa termos muito, muito peculiares ao ambiente médico, né? Agora mesmo, quando você estava explicando, você usou alguns termos que são termos que para a gente no ambiente de saúde estão comuns, para as pessoas não estão, mas você com isso deu uma ideia muito interessante da amplitude do que a gente está falando. A gente tem um rol de doenças grandes, onde agora talvez a gente vai falar um pouco mais diretamente de uma que se discute muito, né? Se fala muito que é a questão da doença de Alzheimer. Eu queria transferir para as pessoas que nos acompanham, como é que seria essa identificação, essa primeira sinalização? O que as pessoas, quando começam a pensar que o seu familiar possa estar apresentando um diagnóstico desse, deveriam buscar de apoio? Te digo isso porque eu sou médico, tenho pessoas na família que têm um diagnóstico, que fazem acompanhamento, e eu te digo que não é tão simples, né? Então eu quero passar essa informação, que assim, uma coisa que a gente imagina que num dado momento eu vou amanhecer e reconhecer no meu parente, meu familiar querido, ele tem essa doença, não é tão simples. Você leva um tempo, muitas vezes acontece em pessoas que já têm a idade um pouco mais avançada, então o esquecimento, que é tão comum, você começa a ficar na dúvida se a pessoa está esquecendo, porque ela já está esquecendo mesmo, porque a idade é avançada, mas não tem nenhuma doença ali, é uma coisa só da questão do envelhecimento dela. E fala um pouquinho desses sinais, sintomas e dessa busca de apoio profissional e diagnóstico quando as pessoas começam a desconfiar que o seu ente querido está tendo alguma alteração. Primeiro de tudo, quando a gente fala em Alzheimer, a gente tem que pensar no envelhecimento da população, mas não só nele. A gente tem uma população atualmente que tem vivido muito mais. E coisas que a gente reconhecia, sinais que a gente reconhecia como normais no idoso, podem não ser tão normais assim. Por exemplo, uma coisa que a gente repara muito: o idoso sempre fez o próprio café. E aí um dia ele simplesmente esqueceu de apagar o fogo. Ou esqueceu de botar água na chaleira e a chaleira. É uma coisa que ele sempre fez. Ou, por exemplo, uma coisa que eu vi na minha formação, uma paciente que perdeu a habilidade de fazer o bolo que fazia há 70 anos. Isso não é comum.
Isso não é saudável. Isso é um sinal de envelhecimento patológico, porque o idoso saudável, ele permanece sendo capaz de fazer as suas atividades, porém mais letárgico, com um pouco mais de dificuldade de deambular, de andar, de falar às vezes fala mais devagarzinho, às vezes fala mais fraco, mas ele não vai perder essa sabedoria que ele adquiriu ao longo da vida. Óbvio, tem aquele idoso que tem um monte de filho que vai trocar o nome dos filhos, mas ele sempre trocou. Na minha família é assim. Tem um monte de gente com letra R. O meu avô sempre troca o nome. E tá tudo bem, ele sempre fez isso. Isso não é patológico. Mas quando o idoso começa a mostrar que ele não está mais fazendo as coisas que sempre fazia, isso é o primeiro sinal de alerta. E as pessoas têm medo dos primeiros sinais de alerta e se contam uma história de que está tudo bem, é da idade, está normal. Mas quando no estágio leve ou de leve a moderado, o Alzheimer tem um tratamento que é capaz de lentificar a progressão dessa doença. E muitas vezes lentificar até o idoso não chegar às fases mais avançadas. Mas a gente precisa trabalhar com isso precocemente. Então, o que a gente precisa falar para a população é: preste atenção nos seus idosos. Olhe para eles como adultos funcionais, que quando começam a perder algum tipo de funcionalidade, você deve procurar ajuda, pelo bem da família toda, inclusive do idoso. Aline, achei perfeita a sua colocação. Eu gostei muito dessa informação que você trouxe da funcionalidade, né? Porque é o que você falou, né? Estamos aqui todos nós conversando, quer dizer, eu e você conversando, as pessoas nos acompanhando, as pessoas têm essa vivência, nós temos nossas vivências familiares, pessoais, todos somos humanos que vivemos essa questão da suscetibilidade ao adoecimento. Então, eu acho muito interessante porque essa questão da funcionalidade eu achei muito pertinente, porque a gente percebe isso, o envelhecimento traz, às vezes, umas dificuldades de realização das coisas que as pessoas faziam, mas elas não perdem esse interesse ou a possibilidade de desaprender completamente. Então, essa questão de não conseguir mais realizar, em hipótese alguma, aquilo, traz esse caráter de atenção. Achei isso muito bem posicionado por você, né? E aí eu queria justamente, você traz uma outra informação, eu estava puxando já um pouco, que a gente está falando de envelhecimento, volta e meia a gente está falando que a gente vai falar do envelhecimento, e a gente fala essa questão da expectativa da inversão da pirâmide, a gente fala, né, etária, porque a gente está cada vez mais tendo idosos que estão vivendo mais. Na minha família eu tenho mais de uma pessoa centenária. Em suma, na realidade a gente tem uma expectativa de vida melhor, que a gente fala, né, se a gente voltasse décadas atrás, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa que, um idoso, tá? Hoje em dia existe uma classificação para isso, você vê que a funcionalidade dessa pessoa ainda é muito maior e tal. Então, dentro disso, como que você imagina que o sistema de saúde, as instituições, e as pessoas que prestam atendimento deveriam ou estão se preparando? Como é que você imagina essa estrutura de acolhimento? E eu gostei demais quando você falou isso, temos que prestar atenção nos idosos, temos que ver que o idoso participa e ele tem que participar da sociedade porque ele é importante na sua participação. Como que você entende? Claro que essa pergunta é muito ampla, a gente não vai conseguir esgotar isso aqui, mas como você acha que as instituições de saúde podem se preparar, quais as ferramentas que têm? Como você imagina isso? Bom, a gente precisa ter um sistema de saúde preparado para rastrear e tratar os fatores de risco. E aí você me pergunta assim, quais são os fatores de risco? Praticamente viver, né? Essa é a parte complicada da vida. Estar diabético e sem tratamento é um fator de risco. Estar hipertenso sem tratamento é um fator de risco. Estar sedentário. Existem estudos que mostram que a quantidade de massa muscular que você tem em membros inferiores retarda ou até impede que você tenha o surgimento de demência na sua vida de idoso, né? Na sua vida, na sua idade mais avançada, digamos assim. Aquele idoso que foi um adulto jovem, obeso, sedentário, estressado, fumante, disglicêmico, com açúcar no sangue, né, como as pessoas dizem, provavelmente será um idoso que terá mais possibilidade de desenvolver um processo demencial, caso tenha uma genética favorável. Obviamente falando, então, que a gente precisa de um sistema de saúde que olhe
para prevenção. A gente precisa trabalhar a prevenção. Não adianta a gente tentar tratar a demência com 80 anos. Você tem que dizer para o adulto jovem que desenvolveu uma hipertensão que se ele emagrecer, a cada 10 quilos que ele emagrece, ele vai diminuir a pressão e talvez ele não precise do remédio da pressão. Se ele tiver diabético, se ele controlar a alimentação, talvez ele pare de usar a medicação que controla o diabetes. Como eu tenho casos na minha família, recentemente eu tenho um pai que é idoso, jovem, 61 anos. Ele estava com 120 quilos e ele resolveu fazer uma mudança de estilo de vida. O meu pai hoje tem 90 quilos, ele jogou todas as roupas dele fora e ele se tornou corredor. Ele corre 5 quilômetros 4 a 5 vezes por semana. Isso é muito bacana. O pai do meu pai tem 91 anos, a expectativa de vida da minha família é muito grande. Então, o meu pai está cuidando do avô da minha filha. É isso. A gente precisa olhar para si e o sistema de saúde precisa olhar para nós e falar o que eu posso fazer para você envelhecer com saúde. É um trabalho quase que em dupla, porque não adianta nada a gente ter um sistema de saúde de qualidade se a gente também não tem a vontade de cuidar do templo da gente, que é o nosso corpo. Muito bom, cara, muito bom, porque você trouxe uma luz, uma questão que é interessante. Eu te perguntei sobre como as instituições se preparam, isso é importante, e você trouxe também um espelhamento disso para o nosso autocuidado, que eu acho fundamental, e apostando na prevenção, que é uma saída tão importante para a gente em termos de cuidado de saúde, que certamente todos nós, do ponto de vista pessoal, ou do ponto de vista enquanto comunidade, enquanto sociedade, às vezes descuidamos um pouco. Mas eu também pergunto isso porque eu puxo um pouco para uma coisa que eu acho muito interessante, muito valiosa, que sempre me instiga e me emociona, que é essa coisa dos cuidados domiciliares. Porque o cuidado domiciliar, ele insere esse paciente dentro de um ambiente mais carinhoso, mais acolhedor, e ele traz muitos desafios, que esse desafio multitransdisciplinar, de que um paciente com esse desafio diagnóstico precisa de cuidados de fonoaudiologia, enfermagem. Você agora, recentemente, está assumindo essa coordenação médica da parte do Home Senior, que é esse braço de atendimento aos adultos dentro do Grupo Pronto Baby, e que é um cuidado muito especial. Como que você vê a relevância dessa questão do cuidados domiciliares para esse paciente que precisa de tanta atenção, cuidado, de resgate dessa funcionalidade, a manutenção dele? Como é que a gente trabalha essa relevância dos cuidados domiciliares como forma de apoio a esse paciente? Bom, eu vou te dar essa resposta de 2 formas. Eu vou te dar essa resposta como coordenadora do Home Senior e eu vou te dar essa resposta primeiro como intensivista. Quando a gente não cuida do nosso idoso em casa e ele é institucionalizado, seja num CTI, seja numa enfermaria, ele é afastado do seu seio familiar, essa demência que estava andando devagar, que era lenta, porque ele está na própria cama, sentindo o cheiro que sempre sentiu, ouvindo as mesmas músicas, as mesmas vozes, ele vai para um lugar completamente distante. Ele vai para um lugar frio. E aí o cérebro, que já não está 100% organizado, ele desorganiza com muita facilidade. Eu sempre digo, e eu digo isso dentro do CTI, e a demência em casa, ela anda a passos de formiguinha, mas quando o idoso ele é internado num CTI ou numa enfermaria, a demência anda a cavalo. Então, o que eu digo sobre cuidado multitransdisciplinar que você trouxe para mim? Cuide dos seus idosos em casa. Tenha uma boa rede de apoio. Tenha cuidados prestados por familiares e por cuidadoras constantes. Você pode ter um grupo de 3, 4 cuidadoras, mas não reveze muito essa equipe. Tenha um bom fonoaudiólogo. Evite que o seu idoso engasgue. Evite que ele tenha dificuldade para andar e caia. Tire objetos que vão fazer com que ele possa ter uma fratura de fêmur por uma queda. Cuide da pressão dele, porque se ele levantar rápido e tiver uma queda de pressão brusca, ele pode cair, bater a cabeça. Qualquer internação para o idoso é uma internação que pode ser catastrófica. Toda internação para o idoso pode ser a última. E aí eu te continuo a dar essa resposta como coordenadora do Home Senior. O nosso trabalho, que é lindo, é o trabalho de prolongar a vida com qualidade em casa. É dar o conforto. Muitas vezes o conforto é um café que a filha sempre fez com leite à tarde. Eu tive um tio que ele cuidou dos pais até o último dia de vida.
E o paizinho dele, muito demenciado, apresentou uma demência frontal, que é uma que eu não citei. Ele esperava a luz do poste acender para falar: "Filho, tá na hora do meu café com leite, eu vou dormir". Ele lembrava da hora do café com leite porque o poste acendia. Esse idoso só foi internado uma única vez. Foi a última e única vez. Mas era a derradeira partida. Viveu até os 95 anos com amor. Então, quando a gente cuida com amor em casa, e o amor vem da família, das cuidadoras e dos médicos que prestam assistência. A gente tem um grupo de médicos no grupo Pronto Baby, são médicos muito carinhosos. A gente escolhe a equipe. Quando a gente tem reclamação, a gente faz educação continuada, porque a gente sabe que esse cuidado domiciliar, ele é divisor de águas. Ele prolonga a felicidade das pessoas. E é tudo isso que a gente quer. Caroline, assim, não só você está passando informação técnica, como emocionante para a gente, trazendo um elemento que eu acho fundamental em saúde, né, em atendimento, mas principalmente nessas situações que a gente está falando, frente a tantas fragilidades, que é essa questão do afeto, né, a gente tem que levar uma informação técnica, a gente tem que levar um cuidado médico, de enfermagem, etc., e levar afeto. E até você falando isso, eu lembrei muito recentemente, até por conta dessa situação familiar, de viver também com essa realidade. Eu tenho uma filha, a minha filha é jornalista, e ela me passou um livro que era muito interessante, que era um relato de uma pessoa que vivenciou o lado bom do Alzheimer, e ela falando do relato dela em relação a conviver com a mãe e tal. Então, falando justamente dessa questão, do quanto existe uma questão transformadora nesse cuidado do afeto, e o quanto cada um de nós, de novo, reportando aqui, está falando aqui de um podcast técnico, mas que é uma vivência de todo mundo, que todo mundo vai ter acesso a esse tipo de informação, muitas vezes vivenciado na própria família, né? Então, achei muito interessante você trazer essa questão do afeto, e a gente vai resgatar um pouquinho mais à frente, quando eu for aproveitar uma outra vertente sua de formação, que é o palliativismo, para a gente poder conversar. Mas nesse momento eu queria te perguntar uma outra coisa interessante. A gente está falando muito do envelhecimento, está falando muito desse perfil das pessoas mais velhas que tem, porque é mais frequente, mas a gente também tem visto algumas dessas doenças se manifestarem precocemente, né? A gente tem, assim, tem um filme que a gente até comentava antes de falar aqui, que é o Para Sempre Alice, que fala de um caso, né, assim, de um Alzheimer diagnosticado próximo de 50 anos, né? A gente tem casos, de novo, né, utilizando personalidade, porque é muito comum, o Michael J. Fox, que teve um Parkinson também de uma forma muito precoce, né, e tal. Existe na Europa grupos de Young Parkinson de atenção, pessoas que fazem diagnóstico precoce. Como é que é um pouco essa realidade? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu acho interessante que, ao mesmo tempo, a gente mostrar o quanto a gente tem que cuidar desse idoso e o quanto estou juntando as pecinhas de quebra-cabeça e falando de prevenção, o quanto isso também acontece, às vezes, um pouco mais precoce, né? Existe essa realidade também, né? Acho a mim um pouco dessa união, assim, essa questão do diagnóstico mais precoce, mostrando o vulto que é a gente ter essa preocupação e esse cuidado e atenção com as doenças neurodegenerativas. Bom, tem doenças neurodegenerativas que a gente sabe que, conforme as gerações vão passando, elas vão surgindo mais cedo, como a Coreia de Huntington, que na geração seguinte ela vai ser sempre mais precoce do que na geração anterior. Então, uma mãe que tem Huntington aos 60 anos terá uma filha com Huntington aos 40, que terá uma neta ou uma outra filha, né, com Huntington provavelmente aos 30, 20. É catastrófico esse diagnóstico, né? Então, quando uma mãe descobre isso, é uma tristeza, porque se ela transmitiu para a filha, ela sabe que ela vai até assistir o sofrimento da filha, muitas vezes. Mas tem doenças que a gente não sabe por que acontecem em determinada fase adulta. Tem doenças que são bimodais, a gente não fala, mas trazendo também um assunto para a psiquiatria, o não tratamento da esquizofrenia leva o paciente a uma demência. Uma demência embotada, o paciente fica afásico, ele fica contido, ele fica enrijecido. É quase como se ele ficasse encarcerado no próprio corpo. A esclerose lateral amiotrófica, que a gente sabe que é uma doença desmielinizante, mas não entende nada. Desmielinizante, eu digo, o neurônio ele perde a proteção exterior dele, e perdendo essa proteção exterior, ele perde a capacidade de transmitir impulso elétrico. É porque os neurônios funcionam na gente como se fossem fios. Eles transmitem não só neurotransmissores, como uma corrente elétrica pela despolarização. E quando você perde essa capa, você que gera um curto-circuito nesse neurônio. A gente tem doenças que elas acabam fazendo com que a gente fique
eu não gosto da palavra demente, mas demenciado precocemente, como algumas epilepsias que são de difícil controle, que vão fazendo com que esse cérebro, em curto-circuito, vá tendo cada vez mais morte neuronal. A gente tem doenças de fundo autoimune, como a esclerose múltipla, que vai também atrofiando o corpo da pessoa e a mente da pessoa. A gente não entende tudo e talvez nunca vá entender o tamanho da imensidão do que são as doenças neurodegenerativas, mas algumas com início muito precoce e algumas com início muito tardio. E algumas que têm uma grande incidência precocemente, passa, por exemplo, dos 20 aos 60 anos sem você ter pico e voltam a surgir na fase adulta, como a gente tem a esquizofrenia, os idosos que ficam esquizofrênicos já na sua velhice. Carolina, assim, você falando, eu fico imaginando que a gente poderia ficar muito, muito tempo falando aqui, porque é um tema de enorme, mas que eu transfiro essa amplitude para quem nos acompanha, mostrando o quanto é importante ficar atento aos sinais, né? A gente falou isso um pouco no início, eu acho que ficar atento à saúde das pessoas idosas, das pessoas não tão idosas, ficar atento porque realmente tem uma amplitude grande de enfermidades e situações que a gente tem que ter esse cuidado. Isso me traz também uma provocação, que é entender o quanto a gente tem de camadas nessa discussão. E eu queria, agora que a gente se aproxima um pouco mais do final do podcast, já que o nosso objetivo para esse podcast é distinguir o tema, ou falar sobre tudo, são trazer pílulas de informações e que as pessoas possam se sentir estimuladas a tentar entender um pouco mais e procurar o atendimento, é falar de uma camada desse atendimento que é o paliativismo. Eu vejo, às vezes, que principalmente a população, de uma forma geral, ele às vezes está muito relacionado à terminalidade, mas o paliativismo, quando a gente vê hoje em dia conversando, ele tem muito um resgate de uma qualidade de vida, né? A gente não está falando de terminalidade, a gente está falando de vida. Fala um pouco disso, vamos tentar só, um pouco, pelo menos, a gente inserir um pouco essa conversa. Como você vê o paliativismo, você que tem uma formação nisso e que valoriza essa atenção? As pessoas confundem cuidados paliativos com cuidados de fim de vida. E aí tem medo quando a gente fala de cuidado paliativo. O cuidado paliativo nada mais é do que você implementar, num tratamento, medidas de conforto. Se você tem um idoso e ele, por acaso, ficou acamado, se você permitir que ele tenha dor, ele vai ficar imóvel. E se imóvel ficar, ele vai criar úlcera. E se tiver úlcera, pode desenvolver uma osteomielite e falecer mais precocemente. Tratar a dor desse idoso é da qualidade de vida. Se você tem um idoso e ele sempre tomou café, e alguém diz, não pode mais tomar café, essa perda de contato com as coisas que dão prazer e que sempre deram prazer, pode gerar uma progressão mais rápida da doença. A gente, quando fala de cuidado paliativo, tem que falar de conforto, tem que falar de afeto. A medicina, a gente tem um juramento, né, de Hipócrates que diz que a gente pode até não curar sempre, mas a gente sempre pode confortar. E nada mais é do que uma retomada ao juramento de Hipócrates, em que você pode confortar sempre. E a gente esquece um pouco disso. A gente bota um paciente numa UTI, a gente punciona sem pedir autorização, a gente dialisa sem pedir autorização, a gente entuba, a gente fura, a gente passa uma sonda calibrosa em partes dolorosas do corpo, com o objetivo de cuidar. E muitas vezes você perde a capacidade de olhar para o outro e entender que aquilo não é cuidar, aquilo é adiar inadvertidamente o fim de uma vida sem qualidade. Então, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente tem que pensar em qualidade de vida. Cuidado paliativo é qualidade de vida. Se você sopra uma fratura de fêmur e você está com dor, tomar Tramal é cuidado paliativo. Se você está com tosse e a sua garganta está doendo, tomar um remédio para a dor na sua garganta é cuidado paliativo. Você não está tratando a doença, você está tratando o desconforto, você está tratando aquilo que tira a qualidade dos seus dias. Eu estou investigando uma doença autoimune na coluna e me faz ter dores. E eu posso dizer no meu corpo que quando eu estou com essas dores exacerbadas, às vezes os dias se arrastam e eu não consigo levantar da cama. Então o meu remédio noturno, que modula a minha dor,
é cuidado paliativo. Ele não me trata, mas ele me dá qualidade de vida. E eu vim trabalhar hoje feliz, porque eu entendo o cuidado paliativo e o médico que cuida de mim também entende. Isso é vida. A medicina, quando surgiu, com o médico de família, que conhecia todo mundo, que ia na casa, que comia bolo, tomava café, essa medicina. A medicina que fala, não, Dona Maria tá partindo, ela tá fraquinha, mas a gente vai deixar ela bem confortável em casa. Vou citar trecho da minha vida que me emociona muito, e vai explicitar para todo mundo a importância do cuidado paliativo. A minha mãe perdeu os 2 pais. Os 2 faleceram no mesmo dia, com mais de 3 décadas de distância. A minha avó faleceu em casa, chamando Jesus, depois da minha mãe ler a Bíblia para ela. Meu avô faleceu querendo conhecer a neta a bisneta que ainda estava no meu ventre, depois de uma sessão de quimioterapia de um câncer intratável. O meu avô faleceu pelo tratamento de uma doença que era intratável e que ele podia ter vivido até ver a bisneta. E a minha avó faleceu em casa. Quem faleceu melhor? E com esse questionamento. O cuidado paliativo, ele não foi uma escolha para mim. Ele foi escolhido para mim. A minha história me levou até. E é por isso que eu defendo tanto. Porque dar qualidade de vida para as pessoas é uma missão. A gente precisa retomar enquanto médico. A gente se esqueceu dela. Caroline, eu iria te fazer uma pergunta agora que não vai ser necessária, porque você já me respondeu. Diante desse teu depoimento tão tecnicamente fantástico em todos os questionamentos que eu te fiz, mas acima disso, de uma carga emocional, afetiva e legítima, eu sempre acho que a legitimidade no cuidado é algo muito importante. Eu ia te perguntar justamente como que a vida te encaminhou para isso, mas você já me adiantou. Então, eu posso te dizer como a vida me encaminhou para dentro de um CTI. A gente viveu recentemente uma pandemia, né? Eu peguei o CRM no ano da pandemia. Me formei médica, já lutando talvez pela batalha mais difícil que a medicina moderna a gente vive e já vivenciou. E eu fui para o CTI, e eu trabalhava muito no CTI. E aí tinha uns pacientes que cronificavam e eles tinham alta para um outro setor. E aí, beleza, às vezes eu dava alta para o paciente e ele reabilitava e voltava para casa, e eu ficava feliz. E às vezes o paciente ia para um outro setor e eu não sabia o que acontecia. E aí eu troquei de setor. Eu saí da intensiva para semi-intensiva e eu vi pacientes definhando 6 meses, 9 meses, porque tinha gente que aumentava remédio para subir pressão, abaixava remédio para subir pressão, operava, e fazia antibiótico, e simplesmente não conseguia olhar para um ser humano como outro ser humano e entender que aquele ser humano precisa ter autorização para uma morte digna, uma morte natural. Daquela indignação e das minhas vivências, eu me tornei a médica que eu sou hoje. Ainda em transformação, ainda estudando, ainda buscando muita coisa, ainda aprendendo muito nessa oportunidade que o Grupo Ponto Baby tem me dado. A gente tem que se permitir mudar. E é isso. Uma médica ainda em formação. acho que somos todos nós de saúde, todos nós ao longo da vida. E essa hora é a hora que eu sempre brinco, porque assim, me fale mais um pouco daquilo que eu não te perguntei, daquilo que eu esqueci de te perguntar, são as considerações finais, com o mais legítimo agradecimento a gente, enquanto PBcast, de todo mundo que nos ouve, porque eu acho que você emocionou não só a mim, mas a todos. Depoimento que eu, de novo, digo que uniu informações técnicas, que é o que a gente tenta levar sempre com o PBcast, assim como também com afeto, que é igualmente importante em todo esse cuidado que a gente tem que ter da saúde das pessoas. Acho que a gente poderia falar um pouco de como a gente leva esse conforto para casa das pessoas. Eu acho que é válido a gente falar que o Grupo Pronto Baby começou com crianças e abriu os seus braços para adultos para levar conforto, para levar dignidade a pacientes que enfrentam doenças ameaçadoras de vida, algumas incuráveis, algumas reabilitáveis, mas sempre com muita alegria, sempre com uma equipe muito dedicada. Eu acho que é uma oportunidade de ouro a gente poder abraçar uma gama de pessoas que tem, assim, tanta carência de atenção de qualidade, tá?
E a gente tem uma história do grupo que é uma história de qualidade. Então, acho que a gente podia falar, a pergunta que você não me fez é isso, assim, como que a gente está expandindo a qualidade do cuidado do Grupo Ponto Baby aos idosos. E eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo, que é com muita dedicação. E não é fácil, tá? São muitos pacientes, eles têm muitas carências, as famílias são demandosas, mas a gente está sempre atendendo. A gente fornece telefone particular, a gente entra em contato ativamente, a gente vai na casa do paciente se for necessário, viaja muitas vezes. Tem uma menina que trabalha com a gente que ela às vezes viaja para ir para pacientes que são fora do Rio. Isso é muito importante, é você ir aonde o teu povo está, o teu povo precisa. Aquele paciente, ele não é mais um. Ele, no momento em que você está na frente dele, ele é o mais importante. Acho que é isso. Caroline, em nome do Grupo Ponto Baby, do PBcast e de todo mundo que nos acompanha, só tenho que te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, a oportunidade de estar dando voz a tanta gente que está trabalhando bacana, tanta gente que está prestando cuidado de forma adequada. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço para mostrar para o mundo a nossa missão, o como a gente tem levado a nossa missão. E você está me dando uma oportunidade de ouro de falar sobre isso. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, que abordou de forma tão sensível esse tema da doença de Alzheimer e as doenças neurodegenerativas. Nosso agradecimento à doutora Caroline Miranda e nos acompanhe nas redes.